bom, continuando em frente, Lesson 26, mais objetos. Não esquece, no seu dia a dia, onde você está, colhe mais objetos. Aqui a gente dá alguns dos mais comuns do nosso dia a dia, mas sempre vai acumulando, use seu dicionário para isso também, né? Ampliando seu pote de tinta de objetos. Vamos lá então, exercise. Exercise. Temos o verbo também, to exercise, fazer exercício. Alright, lembra da sua boneca favorita, Barbie? Então, barbecue. 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 Uma rápida explicação cultural para vocês. Barbecue não é necessariamente churrasco como nós pensamos em termos de churrasco no Brasil. Esse tipo de churrasco brasileiro seria roast meat, seria de assar, literalmente do verbo roast, ok? A mesma coisa se usaria se estiver caçando no mato e matar algum bicho e assar lá, ok? Você não está fazendo um churrasco. Nós consideraríamos o churrasco brasileiro comum sendo isto. Por quê? Para ser um barbecue, sim, é feito geralmente no fim de semana, no seu quintal, com uma churrasqueira, só que, e com carvão e carne, só que a grande diferença é que no barbecue você tem que ter o barbecue sauce, que é um molho de barbecue, que é a base de ou ketchup, entre outras coisas, açúcar mascavo, é uma mistura assim, um xarope, ok, meio doce, que a pessoa fica pintando nas carnes, frango, suíno ou carne bovino, vai passando esse molho e virando a carne fica encharcada e assada com esse molho. Sem aquele molho não é barbecue, então se alguém te convidar para um barbecue, cuidado, aí vai ter uma carne doce aí, ok? Alright, barbecue. Então, temos o verbo to barbecue, é fazer um churrasco, entre outras coisas. Alright, barbecue. Continuando, sandwich. 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 Film. 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 Alright, film literalmente é a película, inclusive film vem de, a palavra film é uma camada, por exemplo, você pode dizer que tinha um film de gelo, uma escama, uma camada de gelo na estrada, ou um film de alguma, um óleo, sei lá, né, uma cobertura bem fina, isso seria um filme, então, um film. E quando fazia um filme, a película mesmo de filme, de fotografia, tinha isso, de uma camada de química que ficava lá. Então, film vem disso. Referimos geralmente filme a película, é o filme que você vai colocar na sua máquina. Sim, tem gente que refere aos filmes, a cinema como filme também, mas geralmente você vai comprar film para o seu camera, alright? Film. Airport. 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 Olha o ritmo, pilot. 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 Wall. Wall. Para naquele L, wall. Wall é bem generalizado, uma estrutura e abrange em português parede, muro, cerca, ok? Wall é bem generalizado, ok? O seu muro e a parede vai ser a mesma coisa, wall, ok? Bed, aquele som de bed. Bed. Jacket. Jacket. Min. Não é o de bed, aqui é o som de E, que nós tivemos com with e sister, min, ok? Plural aí de man, min. Nós vamos ainda estudar sobre esses tipos de morfemas aí, substituíveis, onde você tira um som e coloca outro e muda o significado, nesse caso, o plural, min. Alright, agora, o próximo objeto, vamos ver a pronúncia aí, eu explico. Women. Women. Alright, eu até escrevi com 2 S, por quê? A tendência das pessoas estragarem ou errar a pronúncia dessa palavra na hora de ler, ok? Porque você tem woman, W-O, woman, e você tem mulheres, W-O também, só que muda o final, woman, e parece woman. Woman e woman são muito parecidos. Então, woman
uma mulher. Women, 2 E's, women. É só pensar no plural. Homens e mulheres, é o plural de homem, plural de mulher, homens e mulheres, é tudo nos E's. Men, women. Men, women, men, women, women, men, men. Okay? E singular, man, woman, woman, man. Men, women. Concentre nos E's. E o que estraga, por isso que eu até escrevi assim, o que estraga é na hora de olhar, aquele O, e você quer dizer woman, não, é women, ok? Alright, women. Continuando, ball. Ball, interessante, formas geométricas tem muito esse som do all no final, né? Você tem ball, e acabamos de ver wall, você vai ter também hall, né? Que é o corredor, um shopping center, que geralmente as pessoas confundem, em português chamamos um shopping, né? O Iguatemi, Ibirapuera, é um shopping center. Em inglês não são shopping center, okay? Existe shopping center é um conjunto de lojas pequenas, geralmente com um estacionamento grande na frente deles, ok? E onde chamamos de shopping center em português, no inglês seria o seu mall, M-A-L-L, mall. Eu vou para o mall, okay? Fazer compras no mall, vai ter um novo mall abrindo, okay? Então, e também usa esse som de hall. Mall é um tipo de construção, é um corredor, um hall, só que muito grande. É o que geralmente tem nos seus shopping centers, ou no seu shopping que chama em português. Mall em inglês, na verdade. Continuando, mais objetos. Zoo. Quantos de vocês já foram para o zoo ver os animals? Zoo. Go to the zoo. Room. 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 Towel. 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 Towel, qualquer toalha, você qualifica a toalha. Face towel, para o rosto. Hand towel, para as mãos. Bath towel. Kitchen towel, okay? Da cozinha. Só não usamos, em português nós temos toalha de mesa, em inglês é pano de mesa, okay? Então não inventa towel para colocar na mesa, não usamos. Towel é realmente toalha de enxugar as coisas, right? Towel. Continuando, rose, forte no R, rose. Rose. Som de E, mais uma vez. And. Não confunde com E. Aquele E exagerado. And. Aqui é o som de E. End. End. Lembra de friend. End. Alright, end é o final, fim de qualquer coisa, final do filme. Na ponta de uma corda, chamamos do end também, é o final, fim da história, okay? Fim da aula, end. Tem o verbo to end, encerrar as coisas. Driver. 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 Vem do verbo to drive. Dirigir, um dirigidor. Driver. Accident. 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 Baby. 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 Alright, continuando nossas palavras de ação, nossos verbos. To lose. Quantos de nós já fizemos esse verbo? É um verbo importante de ter no seu domínio. To lose. Som de Z. To lose. To lose. E o passado irregular. Last. Não confunde com last. Last. Essa é last. Lose, lust. E é interessante notar que tem muitos verbos que são mais usados, ou é muito comum usar a forma do passado, ok? Por exemplo, o verbo perder. Você geralmente, quando fala o verbo perder, você não fala perder, você fala perdeu, ok? Porque é uma coisa que você fez, você perdeu. Então, acostume com lost. Você vai usar lost provavelmente muito mais vezes do que o lose, só pela utilização desse verbo, e onde ela geralmente é usado quando já ocorreu, já perdeu. Perder de ficar sem alguma coisa, não saber onde está. Também perder algum evento, alguma competição. Também usamos o lose aí, ok? Frases. Did you lose your books? They lost the game. To mean. To mean. Passado irregular. Meant.
meant. Alright, esse é um verbo interessante porque esta é uma ação que nós estamos fazendo ao estarmos comunicando. Nós estamos, e nós já vimos desde o início isso, a importância do significado, o que está acontecendo, o que eu quero transmitir através da minha entonação, através de gestos e tudo mais, e as palavras, o que eu quero transmitir em termos de significado. Então, o verbo significar, mean, abrange tudo isso no inglês. É transmitir significado, querer dizer, ter intenção de algo, okay? To mean, o significado de alguma coisa. What does this mean? Okay? Alright, vem as frases. Do you understand what I mean? What do you mean? Alright, outro verbo importante na hora de fazer escolhas. Lembra, você vai escolher, haverá essas situações que você tem que fazer escolhas. Nós já vimos algumas palavras que aparecem nessas situações. A palavra or, né? Este or, aquele. Escolha, qual deles? Lembra qual? Which? Escolhendo which. Essas são palavras que ocorrem neste contexto, nessa cena, quando você está fazendo escolhas. E, obviamente, esse verbo, escolher, to choose. To choose. E o passado irregular, chose. Chose. Coloquei em parênteses aí também uma palavra bem comum que vem de choose, que é uma escolha, objeto, choice. It's my choice, é minha escolha. It's your choice, sua vez para escolher, sua escolha. Okay? He chose his friend. I'll always choose you. Alright, e combinando com lose, lembra, perde as coisas ou perde alguma coisa que você não consegue achar. O oposto, então, olha o i comprido, to find, to find, to find. Passado irregular, found, found. Alright, tem pessoas que usam, sim, no sentido de, bom, eu achei, ou eu pensei isso, eu pensei aquilo, e podemos também... fazer isso no inglês não é muito comum, mas pessoas que fazem, né? I find you attractive. I find, eu vejo essa situação como sendo tal, né? Mas geralmente nós como crianças vamos usar mais para achar alguma coisa que se perdeu. Você lost, oh, I found. Okay? Também é um verbo que muito se usa no passado. Você achou. Cadê aqui? Eu achei. I found, eu achei nesse negócio. Alright, achar coisas perdidas. Agora, acrescentei aí um verbo em português, descobrir, que utiliza, para nós é uma expressão, que utiliza define, que aí tem em parênteses to find out. Essa é uma expressão que crianças aprendem cedo, ficar sabendo, descobrir, esse tipo de, né? Oh, meu Deus, você quebrou o negócio. Papai vai find out, vai ficar sabendo. Não, vamos consertar, vamos arrumar para ele não find out, para ele não ficar sabendo. Okay? Bem comum então, e usa find out. I need to find a restroom. I need to find a restroom. Did you find out where she lives? Ótimo, muito bom. Continuando, vamos para os nossos qualifiers, mais qualificadores aqui de onde as coisas estão, seus verdes, ok? Utiliza dessas cores, estão aí para te ajudar a separar esses grupos e lembrar desses grupos, né? Se é verde, é algum lugar. Under, over, behind, on, in, at, ok? To, yeah. Continuando então, behind, pensa nessa posição, behind, muito comum, behind you, behind me, behind something. Outra posição bem comum, under, under, tivemos over e agora então under. Onde é que você deixou a bolsa? Eu deixei, puxa, como é que eu falo? Under, bem comum do seu dia a dia, under, tem que dominar, gente, esses qualificadores de posição. Outra posição, next to, próximo a, junto, do lado de, né, próximo, next to, alguma coisa, next to me. Ok, tivemos with, lembra with? Agora, o oposto de with, without. Without time, without money, without you. I'm gonna go without you. Without. Ok, mais adjetivos, nossa rosa choque aí, para você lembrar de qualidade pura, ok? Adjetivo, descrição, ugly. Tivemos pretty, beautiful e handsome. Tem que ter o ugly também. Entonação geralmente vai junto. Ugly, ugly. Funny, ha ha ha. Funny, very funny. Nice, adjetivozinho bem bonitinho, muito usado, agradável, bonito, legal, ok? Nice, very nice.
Cuidado com a escrita aqui, e nós em português temos delicioso, e esse em inglês escrito parece delicious, mas não é. O final, chas, delicious, delicious, delicious. Refere à comida. Treina delicious com os pratos que você conhece, né? Delicious meal, delicious food, delicious hamburger, delicious sandwich, delicious ice cream, okay? Smart, smart. Oh, difficult. Cuidado com o ritmo. Português difícil, você vai querer difficult. Ritmo é outro, é difficult. Difficult, very difficult, ok? Sinônimo, adicionei aí do lado para vocês também vão ver usado como difícil, hard. Hard, vem de também uma coisa que é muito dura, né? A pedra era dura, mas também é uma coisa difícil, é duro de fazer isso, hard, ok? E o oposto de difficult, easy. Oh, very easy. Cuidado com o seu i no final. Ease é facilidade, ok? Ease. Uma batida, queremos easy, easy, tem que ter aquele i no final, gente. Então, vamos lá, easy, easy, it's easy. E lembrando então, so, vários usos para so, para nós, os dois usos básicos, lembra, por isso, por esta razão, so, tal e tal e tal, vai acontecer. E também como turbos, oh, tão isso, tão aquilo, ok. Continuando nossas expressions, congratulations, congratulations. So far, obviamente nós tivemos until now, que poderíamos usar até agora. Until now é comum também, mas vamos aprender so far, que também é bem comum. E não é o cara do interior que foi comprar um sofá, ok? So far também poderia ser tão longe. Oh, it's so far, tão longe. Mas essa expressão, até agora. E essa expressão vai ser muito utilizada daqui a pouco. Nós vamos falar sobre o presente perfeito, falar sobre coisas que aconteceram no passado e ainda continuam acontecendo até agora, ok? E você vai utilizar muito de so far, ok? Então, so far. On purpose, de propósito, on purpose. To lie down, to lie down, to lie down. Cuidado com essa expressão, é uma que confunde muito crianças, leva um tempo para dominar, porque nós veremos depois, nós temos o verbo to lie, que é mentir, contar uma mentira, to lie. Então, lie down não tem nada a ver com mentir. E olha só, lie down é deitar-se. Okay? Então, se alguém te dar o comando, lie down, é deita-se. Okay? Agora, se é uma coisa que você vai fazer com uma outra coisa, está carregando alguma coisa, você vai deitar aquilo em algum lugar. É um outro verbo que veremos depois, o verbo to lay. Então, aqui, to lie down é uma expressão para deitar-se. Deitar-se, to lie down. Ok, tivemos o verbo lose e lost, passado, e tivemos find e found, então, expressão comum, se perdeu alguma coisa ou achou algo de outra pessoa, você pode entregar ou verificar lá no Lost and Found. Lost and Found. Onde é que fica o Lost and Found, o departamento de Lost and Found desta loja? Porque eu perdi a minha carteira, eu queria ver se estava lá. Lost and Found. Alright, e por último, essa última expressão aqui dos expressions de hoje, pequenininho, mas essa expressão é muito valiosa. Okay? Eu sempre gosto de dizer em termos de expressões, guarde umas 15, 20, quanto mais melhor expressões na bolsa, pronto para usar, né? E com bastante domínio para você toda hora estar usando. Alguém que conversa com você muito, o seu inglês, vai perceber, puxa, esse cara só tem umas 15 expressões, mas se ele usa, que aí é melhor do que não ter nenhuma expressão, é só as mais comuns do dia a dia. Agora, em termos dessa expressão, nem guarda no bolso, deixa isso aqui pendurado como chaveiro, ok? Porque essa expressão você vai usar toda hora. Por duas razões. Para começar, nós já usamos essa expressão em português também, por causa de uma coisa simples, nós somos seres humanos e a gente erra, ok? Ou, quer dizer, né, eu falei isso, mas não é isso que eu queria dizer, eu quero dizer, ok? Fala aqui com o Raimundo, quer dizer o João, né? Toda hora, como seres humanos, estamos errando. Agora, acrescenta a segunda coisa, você está falando um outro idioma que você não conhece muito bem ainda, você vai errar muito mais ainda. Então é bom, é legal ter essa expressãozinha, só para, né, se cobrir e esquivar de qualquer problema. Opa, quer dizer, né? I mean, é só esse I mean. Okay? Então treina essa expressão, você vai utilizar muito. Are you in Rio? I mean São Paulo. I mean, okay?
Pequeno, mas é poderoso. Muito bom, vamos ver nosso grammar de hoje. Muita coisa interessante, bastante coisa para vocês pegarem aqui. É aquela coisa, até agora nós já temos uma boa base, nós dominamos tudo o que você realmente precisa, estamos vendo coisas extras, coisas interessantes, porém, muitas dessas coisas não são coisas que crianças de 9 e 10 anos de idade ainda estão dominando muito bem. Leva mais um tempinho, geralmente é adolescente quando já domina essas coisas extras que nós estamos vendo. Então, eu diria até a lição ou 24, 25, por aí, vocês já pegaram a boa parte. Nós temos todos os tempos, presente, passado, futuro, sabemos como usar verbos auxiliares, como afirmar, negar e interrogar no inglês. Estamos muito bem, mas vamos acrescentar mais algumas coisas nessas últimas lições e nesses últimos grammars que nós vamos ver, e hoje tem algumas coisas boas aqui. Para começar, uma nova palavra, turbo. Lembra, nossos turbos trabalham com adjetivos para fazer aquele adjetivo ficar turbinado, ok? De uma forma ou de outra. E nós já tivemos so, de tão, aquele adjetivo. Já tivemos very, ok? Geralmente são chamadas palavras very, muito isto ou muito aquilo, o adjetivo. Não é? Agora, to. Sim, é o irmão gêmeo do outro to, que nós vimos no final de frases como também, né? I need to study to, também. Agora o irmão dele funcionando aqui como turbo. E entonação é importante, gente, para não confundir, né? Nós temos vários tos. Você tem o número 2 to, você tem o to entre dois verbos, você tem o to para, ok? Você tem o to no final de frases e você tem esse to aqui. Para não haver confusão, use sua entonação. Demais, too big, too, demais. A sua entonação está dizendo, oh, é demais, ok? Too far, não dá para ir não. Não, é too far, too big, too slow, too slow. Alright, usado também com umas quantias aqui. Much, lembra, quantidades. Então, too much é simplesmente demais. Quantia, too much money, too much time, too much, ok? E para números, many, então, too many people, too many problems, too many things, too many. Treine o seu to, esse turbo é bom. Aliás, treina todos os seus turbos, como eu já falei para vocês. Né? Você tem que treinar, ao mesmo tempo se treinar, você treina turbo, você treina os seus adjetivos, e adjetivos geralmente vão em frente descrevendo algum objeto ou outra coisa. Então, treino esse posicionamento também do adjetivo ou da qualidade antes dos seus objetos. É muito, muito importante. E com isso tudo você domina, você melhora os seus adjetivos, você domina os turbos. É bem legal treinar os seus adjetivos, o seu posicionamento certo e também com os turbos, todos eles. E dá uma pesquisada depois, tem muitas palavras de turbo. O que eu dou para vocês são os 5 ou 6 palavras de turbo, que são os mais conhecidos. Tem muitas palavras de turbo e formas de turbinar os seus adjetivos. Ok, continuando, vamos ver outro aspecto e logo estaremos falando mais sobre isto. Chamam-se morfemas. Morfemas são pedacinhos de som que têm significado. Eles afetam o significado daquela palavra. E com morfemas, então, a gente pode pegar palavras que nós já temos e modificá-las um pouco e criar outras palavras só com uma mudançazinha. Okay? Esta morfema aqui, então, está até sublinhada. É interessante que nós já vimos usando morfemas sem saber que eles eram morfemas. Aquele S que você coloca no final de objetos para fazer o plural. Carro, carros. Aquele S é um morfema, é um som que é acrescentado e cria o efeito do plural, né? Nós temos o ED, que acrescentamos em verbos, cria o efeito do passado, ok? Então aqui nós temos um ER, o som de esse não é o único uso para esse ER, aparece com outros usos. É um morfema bastante utilizado, mas esse uso aqui é bastante importante e comum. O português faz uma coisa similar, ok? Então você pega o verbo, por exemplo, gerenciar, to manage, e cria manager, gerenciador. Quem faz aquele verbo. Então, colocando esse ER no final do verbo, você cria uma pessoa ou objeto que faz aquele verbo. Comprar, comprador. Né? Nadar, nadador. Aí o português usa geralmente esse ador como sufixo aí. Aí no inglês vai ser o seu okay? Então, vamos ver os exemplos. Manager, buyer, teacher. Sim, vem do verbo to teach, ensinar. Teacher, literalmente o ensinador. Singer. Deixa o N o G no nariz. Singer. Carrier.
Carrier. E lembra, pode ser uma pessoa ou objeto. Então, no caso de carrier, pode ser um cara ou uma pessoa que carrega coisas. Mas também pode ser uma firma ou pode ser uma máquina que carrega coisas. Okay? Carrier é bem comum. Carregar, carregador. Okay? Carrier, então. Player. Player. Vem aí do seu verbo to play. Player. Para vocês que são solteiros, aí uma expressão interessante, me lembrou player. Se chamam de você de player, eu lembro, tinha uma época até que um cigarro chamado John Player Special. Um player é tipo um paquerador, que não está muito atrás de alguma coisa séria, relacionamento sério, está atrás de curtição e um bom tempo. É um player. Então, se alguém, ei, você é um player ou não? Eu quero um relacionamento sério, eu não quero quem é player. Okay? Então, esse é um outro uso comum para vocês solteiros aí curtindo a boemia player. Alright, vamos ver, mais um sufixo aqui interessante, mais um morfema que é bem comum. Muitos de vocês, inclusive, já provavelmente estudaram já sobre esse ing, mas vamos esclarecer muita coisa aqui. Vamos ver. Em inglês, formamos gerúndios e particípios com o sufixo ing nos verbos. Fazemos, na verdade, 4 coisas diferentes. Esse ing cria 4 efeitos. Okay? O problema é que a maioria das pessoas são ensinados um desses efeitos e não sabe dos outros efeitos. E quando está ouvindo o americano, está numa conversação, escuta alguém usar esse ing e pensa, é aquele uso que eu conheço. Quando muitas vezes não é o terceiro significado, ou é o quarto significado, e não é aquele seu significado. Então, cuidado, gente. Nós temos vários significados aqui para esse ing, usado no final de verbos, ok? Então, você pega seu verbo, coloca ing no final. Primeiro efeito que você vai estar fazendo, ou pode utilizar isso, é o seguinte. Falando em termos de tempos, quando nós estamos comunicando, falando meu inglês, nós já aprendemos que é importante poder mudar de tempo. Eu posso falar sobre coisas acontecendo ontem, coisas que irão acontecer amanhã, ok? Coisas que acontecem agora. Esse ing é legal porque é comum a gente falar sobre coisas que estão acontecendo agora. Okay? Não ontem, não daqui a pouco, mas agora, rolando e funcionando, okay? Acontecendo. Em português se sente esse endo, ando, né? Acontecendo. Então no inglês é o ing, vocês já sabiam disso. Vamos ver então o presente contínuo, tempo contínuo. Okay? Usa-se com o verbo to be, estar fazendo isto. Okay? I'm reading. Agora, I'm reading. You're helping. He's sleeping. She's cooking. It's starting. Está começando. Em inglês tem que ter o que está começando. O ator. It. O evento. Ok? O filme. It. Tem que ter o ator. It's starting. Ele está ou ela está começando. We're selling. You're learning. I hope you're learning. They're choosing. They're choosing. Muito bom. Esse uso então do ing... muito comum, sim, utiliza disso. E vocês provavelmente já sabiam disso. Agora, o segundo uso para esse ing no final de verbos cria uma outra coisa. Eu coloquei rosa, não é adjetivo, mas é uma qualidade. Então pensa nesse grupo rosa. Lembra de palavras nesse grupo, eles vêm aonde em relação ao que eles estão descrevendo antes. Okay? Então, em português, boneca andante. Em inglês, andante, boneca. Né? Mãe trabalhadora, no inglês, trabalhadora, mãe. Agora, até o fato, lembra que desde o início nós estamos falando da importância de você treinar os seus adjetivos e na posição correta, antes do objeto. Por quê? Porque agora chega a hora que você vê não só adjetivos, mas qualquer outra qualidade desse tipo vindo na frente do seu objeto. E é fácil identificar, eu não preciso ficar aí, puxa, o que seria a working mother? Working mother, trabalhando com a mãe? Não, trabalhando a mãe, eu estou vendo pela posição. É alguma coisa que está descrevendo a mãe. Por quê? Porque está antes da palavra mother. Okay? Uma trabalhante mãe, okay? Trabalhadora. Então, pelo posicionamento. Mas é um outro efeito também que esse ing faz. Cria uma qualidade. Vamos ver os exemplos então. A walking doll. A working mother. A sleeping baby. Alright? Então esse é o número 2, o segundo uso. Também é comum.
pessoas usam, né? Vocês não precisam necessariamente se preocupar com isso. O que eu quero que vocês façam é entender que existem 4 usos para esse ing. E não pensar que toda vez que escuta o ing é só esse primeiro uso, o presente contínuo. Tem outros usos, ok? Cuidado com isso. Então, o segundo uso para criar essa qualidade, ok? Alright, terceiro uso agora para ing. Você lembra dos nossos verbos, quando a gente estava vendo nos verbos, eles sempre vêm com o to, acompanhando. Isso chama-se o infinitivo do verbo, né? To walk, to work, to drink. Então tem hora que você pode ir colocando ing no final do verbo, tira o to, e você cria uma coisa equivalente ao como se fosse to walk, ok? Walking, então. Por exemplo, walking is good exercise. Ou eu posso dizer to walk is good exercise. Tanto faz. Working is difficult to like. To work is difficult to like. Okay? Não que vocês precisem necessariamente dominar isso, fica com to work, mas entende que é um outro uso para este ing. Drinking too much isn't good. Mais uma razão também pela importância de vocês não querer ficar atrás de especificamente traduzir e entender significado palavra por palavra, através de certas regrazinhas que você nem aprendeu completamente. Okay? É pegar o contexto, a cena, e ir pela ideia geral, o significado geral que você está recebendo, e deduzir. Okay? Você tem que aprender a deduzir para falar um outro idioma. Okay? Alright, e o nosso último uso, número 4, um outro uso, esse é comum. Eu diria que o número 1, o primeiro uso para o ing, e esse último uso são os dois mais comuns. Sempre que você começa a fazer alguma coisa, ou termina de fazer alguma coisa. E não precisa ser necessariamente a palavra start ou finish. Start, begin, initiate, tem muitas formas de dizer iniciar, começar, dar partida, etc. E também finish, stop, end, ok? Tem muitas formas de terminar, ou encerrar, ou finalizar. Todas elas funcionam usando isso. Mas começar a fazer algo, terminar de fazer algo, esse verbo, leva ing sempre. Okay? Então, e tanto faz se é presente, passado, futuro, começou, começará, começa, okay? Vai ter que usar esse ing. Right? Então, he started working. Okay? Started working, começou a trabalhar. I started playing. They finished doing. Alright, como eu falei, esse é bem comum, domina o uso, porque é o único jeito. Sempre que você começa a fazer ou termina de fazer, e é comum, a gente fala sobre começar a fazer coisas e terminar de fazer coisas no nosso dia a dia, você vai usar esse ing. Alright, então toma cuidado com esse ing, aparece bastante, e não pensam que toda vez, isso é tão trágico, porque não é isso, né? Andando é bom. Exercício é bom andando. Se estiver andando, eu não entendi. Porque você está tentando traduzir literalmente palavra por palavra. Okay? Pega por geral. Se você não está conseguindo traduzir necessariamente, literalmente, aquela walking ou working, pelo contexto. Né? Walking doll. Pelo posicionamento. Eu estou entendendo. Tem que aprender a prestar atenção em coisas básicas, okay? Para pegar isso. Alright, os INGs, então, encerrado esse caso. Continuando, vamos ver outra coisa interessante aqui. Agora, essa realmente não é uma que crianças de 9, 10 anos de idade ainda estão dominando. Mas vocês vão ter uns 12, 13 anos de idade daqui a pouco e vocês vão poder usar isso, ok? Domina aquelas primeiras lições, né? A primeira parte do nosso curso, domina bem aquilo, antes de tentar mexer com essas coisas novas, ok? Você tem que ter o seu presente, o passado, o futuro, a utilização dos seus verbos auxiliares, tem que ter isso bem dominado. Aí vem para cá e brinca com o presente contínuo, e esse aqui que nós vamos ver. No inglês usamos a forma do perfeito, ou na forma simples ou progressiva, para expressar uma ação que, mais uma vez falando sobre tempo, quando ocorreu essas ações, tivemos agora, presente contínuo, não, esta ação começou no passado e ainda continua acontecendo até o presente, continua no presente, ok? Agora, chama-se o perfeito. Tem várias formas do perfeito. Nós vamos falar primeiramente sobre o presente perfeito. Você tem o passado perfeito, o futuro perfeito. Tem muitos tipos de perfeitos, ok? Então, o presente perfeito. Vamos para o quadro explicar isso melhor. E interessante aqui,
O presente perfeito em inglês é formado com o presente do verbo have, usado com o particípio do verbo principal. Interessante que é bem parecido com o que a gente faz em português, embora na verdade não seja muito parecido, depois vocês vão ver. Ok. Usamos o verbo então have, ok, com particípio do verbo. Bom, o verbo have nós conhecemos, mas particípio? O que negócio é particípio? Deixa eu explicar. É uma coisa que muitos cursos, e se você for se aprofundar mesmo e dominar o inglês assim, até melhor que eu, você vai ter que dominar muitos, e isso vem com o tempo, particípios. Eu vou explicar rapidamente o que é e a razão pelo qual nós não ensinamos particípios desde o início. Vamos ver. Nós falamos sobre verbos e nós vimos duas formas importantes que você tem que dominar do verbo, que é o presente e o passado, não é? Ok, então nós temos, por exemplo, need, passado ficou needed, né? Regular, acrescenta ed, olha esse morfemazinho aí. Need, needed. Nós tivemos alguns verbos irregulares, como speak, spoke, ok? Vamos ver mais regulares. Grande maioria são regulares, like, liked, ok? Aqui está o verbo to be, lembra? E o passado was, were, ok? Aqui está o go, passado irregular, went, ok? Agora, tivemos isso, o presente e o passado, né? E eu falei para vocês, é muito importante, domina essas duas formas e só. Alright, o particípio dos verbos vem aqui. Se fôssemos aprendê-lo, seria a terceira forma do verbo. Ssó que eu não ensino o particípio, sabe por quê? Porque falamos, lembra, sobre verbos regulares. Dentro dos verbos, 80, 90% dos verbos são regulares. A grande maioria segue a regra. É um grupo pequeno que se rebelou e virou irregular. Então a grande maioria são regulares. O verbo regular, a sua forma passada, é a mesma coisa que o particípio. Então, em 85, 90% dos verbos, o passado e o particípio é a mesma coisa. Seria meio redundante. A gente, ok, need, needed, e o particípio, needed. É a mesma coisa que o passado. Okay? Agora, nos verbos irregulares, tem sim uma outra forma que você vai ter que memorizar. Estes vêm com pouquíssimo tempo, você pode dominar estes, e muitos deles são óbvios o que são. Por exemplo, spoken, né? Falar, falou, falado, né? Been, tem sido, okay? Vem do verbo ser, go fica gone. Então é fácil identificar qual é, e também pelo contexto, qual é o verbo que está aqui, okay? Sendo essa forma que nós ainda não conhecíamos, particípio, são só uns 15, 20% dos verbos total, e dos que você vai precisar usar para o seu dia a dia. E eu digo isso porque é isso que pessoas que falam bem, gringos, etc., fazem com particípios. Não tem um americano que conhece todos os particípios e sabe usar todos. Nem um brasileiro que sabe todos os particípios sabe usá-las corretamente. O que nós sabemos são aqueles particípios comuns do meu dia a dia, ok? Spoken, esse é comum, as pessoas conhecem spoken, conhecem gone, ok? Agora, alguns dos outros, como é que é mesmo? Tenta até inventar, porque eu não sei, não é muito comum. Então, não gasta tempo com verbos irregulares que não são comuns do seu dia a dia, ok? Deixe isso para muito mais adiante, ok? Alright, então já resolvemos. Particípio, para todos os efeitos, é a mesma coisa que o passado. Okay? E os que não são, que são diferentes, como spoken e gone, alguns irregulares até usam a mesma forma, mas nós vamos ter que memorizar, são poucos. Ok, em todo caso, para fazer então este perfeito, nesse caso vamos fazer o presente perfeito, ok? Eu uso have com particípio. Vamos experimentar um pouco com isso então. Que tal uns atores? I, you e she. Ok, she e um objeto it. Que tal? Ok, I have. E vamos usar um regular aqui. Needed. Eu tenho precisado.
de sua ajuda e ainda preciso. Uma ação que começou no passado e continua até hoje. Você tem estudado muito esta semana. You have studied. Okay? She has, o seu have vai mudar para has. She has eaten. Ela comeu, ela tem comido. Eaten, irregular aí. It has it has been, que tal? Tem sido. Okay? E ainda está sendo, e ainda é. Okay? Pronto, agora gente, nós vamos mostrar alguns exemplos aqui do que você pode fazer, mas você pode pegar essa ideia aqui, o perfeito, tá? É have com o particípio. Coloca alguns particípios aqui para você ficar treinando. E treino, isso aqui, você pode ficar meses treinando isso. Por quê? Olha só o que nós vamos fazer. E é interessante dominar, porque tem muita coisa que ocorre aqui. Nós vamos ver esse verbo have fazendo coisas que parecem um verbo auxiliar. Olha só. I have needed, a maioria das vezes, você vai ver essa contração, ou escutar essa contração. I've needed? Eu não conheço essa contração. Ok, é o seu presente perfeito. You have, que tal esse? She has eaten, você vai escutar. She's eaten. She's eaten? It's been, só o S, it's been. Ele é sido? Não vai fazer, vocês vão confundir esse som do S aqui. Cuidado, ok? Ok, outra, vamos ver aqui. Que tal usar o presente perfeito ainda, só que nós temos afirmação, negação e interrogação. Que tal negar? I have, giz, já não have not, giz. I have not needed. Não tenho precisado e ainda não preciso. E olha só a contração que nós podemos fazer aqui. Have com not, ficando haven't. Fica estranho, ok? You haven't. Você não. Olha só o has. She hasn't eaten. Ela não tem comido e ainda não quer comer, ok? It hasn't been. Não tem sido. Agora, vocês podem perceber, como eu falei, isso não é criança de 9 anos de idade falando, né? Não tem sido muito fácil, ele tem estudado, ainda não estão falando isso. Isso é mais adolescente, mas é interessante pegar isso e brincar com ele, e treinar, ok? Que tal interrogar? Ainda estamos no presente, ok? Colocando antes, então, have I needed? Tenho eu precisado? Sim, e você ainda está precisando, né? Has she eaten? Ela já comeu, ela tem comido? Sim, ela ainda está comendo. Has it been? Tem sido perguntando. Lembra, esse é o interrogativo, né? Só posiciona o have aqui na frente. Ok, este foi o presente. Que tal a gente mudar e brincar agora um pouquinho colocando o passado perfeito, né? Passado, vou colocar past, ok. Bom, é o passado, o meu verbo have vai mudar para had. Tinha precisado, né? Naquela época eu tinha precisado de tal coisa e ainda estava precisando. You had studied, você tinha estudado naquela escola e ainda estava estudando lá. She had eaten, ela tinha comido, né? Nós verificamos naquela época que ela tinha comido. She had eaten, tinha sido, had been. Contrações ocorrem aqui de novo. I'd needed. Só o D vai sobrar. Cuidado para não confundir com o seu verbo auxiliar would, onde nós também fazíamos isso e usamos só o D. Okay? Agora, essa é uma área que confunde muitas pessoas, né? Que estão pensando que é outra coisa e não é. I'd needed, you'd studied. Você tinha estudado, you'd studied. She'd eaten. Só esse D se vai ter aí. She'd eaten. Ela tinha comido. It'd been. It'd. Okay? Só esse Dzinho, ok? Esse é o passado. Que tal o passado negativo? Had not needed. Eu não tinha precisado e ainda não precisava. E olha a contração aqui. Hadn't studied. Você não tinha estudado, por isso você não passou, ok? Hadn't eaten, hadn't been. Interrogando no passado. Had I needed? Had
She eaten, ela tinha comido, tinha ela comido, ok. Passado, que tal futuro? Futuro? Ok. Como fazemos o futuro? Com will. Will have needed, ok? Quando vocês chegarem lá, vocês verão que eu terei precisado da ajuda dela e ainda estarei precisando. Okay? Não é comum, mas é usado. Nós adultos usamos, ok? She will have eaten. Ela terá comido. Nós vamos chegar lá na hora e vocês verão. Ela está comendo sim, ela terá comido, né? Terá sido, etc. Ok. E vocês podem ver então, vocês podem brincar com isso, futuro condicional, can. Aí o verbo auxiliar can. Pode, can have. É possível, eu posso ter precisado. Ela podia, could have eaten. Ela podia ter comido, né? Ou ela não podia ter comido. Brinca, você tem todos esses verbos auxiliares, você pode colocar aqui. Would, would have needed. Eu teria precisado, condicional, ok? Should have. Você devia ter estudado. Okay? Então, esse perfeito, você vai mudar conforme você quer aqui, o presente, passado, futuro, condicional, ou usando o presente e o passado do verbo, ou usando seus verbos auxiliares. Treinam isso, como eu falei, esse exercíciozinho aqui, você pode ficar meses treinando para ficar bom nisso. Okay? E é usado por adultos. Agora, uma observação interessante, vamos só ver as frases aqui para vocês perceberem uma coisa. Em inglês, nós só temos esta forma de fazer o perfeito, de falar sobre coisas que aconteceram no passado e ainda estão acontecendo agora. Embora seja eu estou falando do passado, presente ou futuro, mas algo que começou num outro período e está acontecendo até agora. Uma forma, em português tem 3 formas de dizer isso, ok? E quase nunca, ou nem sempre, é esta forma, ok? Então é parecido com o português, mas nós não usamos. E o inglês, todos os casos, você tem que usar esta forma aqui, have com participio. Vamos ver os exemplos. He has lived here for a year. Literalmente, é engraçado, você vai ouvir gringos falando assim, né, pensando e traduzindo literalmente para o português. Ele tem morado aqui por 1 ano. Dá para entender, ele tem morado aqui por 1 ano, mas em português geralmente diríamos, faz 1 ano que ele mora aqui, ou há 1 ano ele mora aqui. Então, tem hora que no inglês vai ser todas as vezes, você vai ter que usar essa forma. E no português geralmente temos outras formas, faz ou a. O próximo também, I have been studying French for 3 months. Tenho estado estudando, mas em português faz 3 meses que estudo. I haven't spoken English for a long time. Não tenho falado, ou há muito tempo que não falo. Essa última, o penúltimo aqui, sim, aí no português fica igual. I have gone to California 1 time a year during these last 5 years. Eu literalmente tenho ido à Califórnia 1 vez por ano. Perguntando, have you seen my new car? Tem visto meu novo carro? Ok. Agora, falamos um pouco sobre particípios. Particípios não foram inventados só para fazer o perfeito, ok? Tem outros usos, então por isso que até depois você ia pesquisar os seus particípios, os mais comuns do seu dia a dia, e dominá-las, porque particípios têm outro uso. E um bem comum, aproveitar e deixar estes aqui, vamos ver se o verbo to be vai funcionar. Algumas vezes não faz muito sentido a frase, então é por isso que a gente tem que... E que vai ser o seguinte, e o seu verbo to be é muito comum usar com particípios, ok? Ser precisado, que tal ser visto? Melhor a frase, be seen, ok? Particípio do verbo see, I am... Sim, eu sou visto. You are studied. Você é estudado. As pessoas estudam você. Essa não vai dar. Conhecida. Known. To know, conhecer, saber, conhecida. She is known. Ela é conhecida. Ok? Alright. Vamos deixar esse só. Ok? Então, usamos o verbo to be. Todas as formas também. Negativo, I am not.
Sim, não sou visto. Né? She isn't known. Ela não é conhecida. Interrogando. Okay? Coloca aqui na frente. Am I, sim, sou visto. Né? Is she known? Ela é conhecida. Okay? Verbo to be, em todas as suas formas. Negativo, interrogativo, que tal o passado? I was seen, eu fui visto. You were, você foi, eles estudaram você foi estudado. She was known, ela era conhecida. Esse giz não era o que eu queria. She was known, ela era conhecida. Negativo, wasn't. Você pode treinar todas as formas. Interrogativo, was I? Ok? Então pega o seu verbo to be e treina todas as formas. Presente, passado, futuro. Will be seen. Serei visto. Será estudado. Will be. Ok? Can be. Should be. Todas as formas. É um outro que é bem comum, bastante usado. Alright? This is done. É feito. He will be finished. It was bought. Foi. Can't be eaten. This can't be eaten. They should be paid. It wouldn't be understood. Okay? E os seus outros verbos auxiliares aí também vocês podem usar. Alright? Treinam isso. Não esquece, gente, dos seus frames. Faz tempo que nós falamos lá no início sobre os frames, a importância dos mesmos e utiliza. Não foi importante só naquela época. Vocês que começaram naquela época e utilizaram e treinaram e todo dia faziam seus frames, vocês hoje, obviamente, não pararam, porque vocês perceberam como o efeito é bom, como funciona realmente. Então, vocês que largaram um pouquinho disso, volta, faz os seus frames. Desde o início das suas primeiras lições, pega os seus frames e ficam repetindo, ok? E não esquece também de ouvir bastante, alright? Espero vocês daqui a pouco, na próxima lição. Até mais.